quais têm sido as suas prioridades. O que você tem priorizado na sua vida e o que nós colhemos com isso, né? Quando nós priorizamos alguma coisa, o que é que a gente colhe com isso? Quais são as consequências, né? Quais são os benefícios e os malefícios daquilo que nós temos priorizado? Bom, antes de tudo, eu gostaria de convidar você a abrir a Bíblia no livro de Mateus. Mateus, capítulo 16, nós vamos ler primeiro um versículo, o versículo 26, ok? Mateus, capítulo 16, versículo 26. Abram comigo aí. E aí vocês podem deixar abertinho aqui em Mateus. Nós vamos trabalhar alguns textos, mas nós vamos focar mais em dois textos hoje, que é esse texto de Mateus e um texto de Apocalipse, que nós daqui a pouco vamos chegar lá, tá? Então, Mateus, capítulo 16, versículo 26. Evangelho de Mateus 16, 26. Diz assim: que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Vou ler outra versão aqui, não muda quase nada, mas só para a gente dar mais uma contextualizada. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca da sua alma? Bom, é óbvio que Cristo aqui ele está tratando de prioridades, né? Então aqui ele vai dizer bem claramente de que adianta você conquistar coisas, né? E aqui ele vai no ápice, né? No limite, ele diz assim: de que adianta o homem conquistar o mundo inteiro, né? Se ele perder a sua alma? Então ele nem está dizendo de conquistar algumas coisas, né? De uma realização profissional, de uma realização material. Não é nem de uma coisa que ele está dizendo, ou de algumas coisas. Cristo, ele vai no mais radical, ele foi no mais radical. Ele diz: de que adianta o homem, ou a pessoa, né, o ser humano, conquistar o mundo inteiro se ele perder a sua alma, né? Então, Cristo está tratando aqui, já começa tratando de prioridades. Quais devem ser, ou quais têm sido as prioridades de cada pessoa. Bom, nós sabemos que nós vivemos em uma sociedade muito imediatista, que quer as coisas para agora, se não for para ontem, né? Nós vivemos uma sociedade em que tudo tem que acontecer muito rápido. Muitas coisas têm acontecido rápido demais, então as pessoas têm se acostumado a quererem que as coisas aconteçam no seu próprio tempo, né? Ou seja, de forma instantânea, né? Como se a gente quisesse comer, vamos falar assim: eu quero um miojo, é instantâneo, né? Em 3 minutos eu tenho miojo, né? Tanto ali esperar uma água ferver e depois 3 minutinhos de cozimento, quer dizer, vamos colocar aí que em menos de 10 minutos você tem ali ele pronto. Mas aí fica a pergunta: o que o miojo traz de benefício para você? O que ele traz de benefício para você? De nutriente? A gente sabe que absolutamente nada, né? Então, nós já começamos a entender que nós precisamos rever os nossos conceitos, nós precisamos rever as nossas prioridades. Se nós entendemos que a Bíblia diz lá em Eclesiastes que há tempo para todas as coisas debaixo do céu, há tempo para tudo, então nós já entendemos que essa vida imediatista, essa vida onde as coisas têm que acontecer do jeito que eu quero, na hora que eu quero, rápido, então a gente já automaticamente entende que já não está certo e que isso já não está certo. Então, em meio a tantas urgências e coisas importantes, ou que nós julgamos importantes que nós temos que fazer, a gente começa a ter que se perguntar quais são as nossas prioridades. Bom, talvez a gente deva mesmo parar um pouco para refletir, para pensar quais são as nossas prioridades. E se a gente for parar para pensar,
talvez as primeiras respostas que venham na nossa cabeça sejam até de certa forma fáceis. A gente vai começar a dizer, não, Deus é minha primeira prioridade, porque não existe nada maior que Deus para mim. Minha família é uma prioridade total sobre a minha vida, né? Então, assim, a gente começa a ouvir algumas respostas que muitas vezes são respostas automáticas. Mas se a gente for parar para pensar em como nós temos vivido, será que aquilo que nós dizemos que são nossas prioridades, de fato, na prática, tem sido nossas prioridades? Será que, de fato, na prática, isso tudo tem sido a nossa prioridade? Bom, Jesus deu uma resposta para isso. E está lá em Mateus capítulo 6, versículo 21. Mateus 6, 21. Jesus ele disse assim, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Jesus disse que as nossas prioridades, elas são demonstradas não naquilo que nós dizemos que são, mas sim naquilo que nós demonstramos que são. Não adianta eu fazer uma lista, dizer assim, as minhas maiores prioridades são essas. É Deus, depois é a família, depois é isso e depois é aquilo. Sendo que, na verdade, as nossas prioridades, elas são demonstradas nas nossas atitudes do dia a dia. É no dia a dia que nós, de fato, demonstramos quais são as prioridades da nossa vida. É onde eu gasto tempo. É onde eu invisto ou desperdiço o meu tempo. É aí que eu estou demonstrando de fato quais são as minhas prioridades. Jesus falou, aonde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Aquilo que, aonde eu gasto os meus sentimentos, aonde eu gasto o meu tempo, aonde eu invisto a maior parte da minha vida, de fato esse é o meu tesouro. Mesmo que eu não concorde, mas é por isso mesmo que eu preciso parar para refletir sobre a minha vida. Se de fato eu tenho vivido, se de fato nós temos vivido. Existe um autor, um escritor muito famoso chamado Oscar Wilde, e ele tem uma frase que é assim, viver é a coisa mais rara do mundo. Viver é a coisa mais rara do mundo. A maioria das pessoas apenas existe. Viver é a coisa mais rara do mundo. A maioria das pessoas apenas existe. A maioria das pessoas apenas existe. E isso por quê? Porque elas não se deram conta ainda de quais devem ser as suas prioridades na sua vida. Ainda não se deram conta de quais devem ser realmente as prioridades da sua vida. Por isso, julgam ter algumas coisas importantes na vida e acabam, ao invés de investir o seu tempo em coisas que realmente são importantes, que realmente devem ser prioridades na sua vida, acabam, na verdade, ao invés de investir, acabam desperdiçando boa parte da sua vida e do seu tempo com coisas que de fato não devem ser prioridade na sua vida. Estão desperdiçando a sua vida apenas existindo. O que eu quero chamar a tua atenção para as suas prioridades, para aquilo que tem sido prioridade na sua vida, é para que nós deixemos de apenas existir, para que nós de fato estejamos vivendo. Para que nós de fato estejamos vivendo. Jesus Cristo disse que só existe vida de verdade nele. Só existe vida de verdade nele. Quando Jesus fala essa frase, de que aonde está o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Jesus está fazendo uma série de parábolas, ele está contando uma série de parábolas, onde ele está dizendo de fato o que é, de fato, o tesouro real, o tesouro verdadeiro, aquilo que realmente importa. Né? Ele está fazendo uma série de analogias a respeito do reino de Deus, dizendo que o verdadeiro tesouro é encontrar a vida verdadeira, que nos leva ao reino de Deus, que nos leva ao presente maior para as nossas vidas, que é o reino de Deus. E aí ele diz, aonde está o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Para que Deus, de fato, seja a prioridade da minha vida. E tem que ser, porque é isso que Cristo nos chama a atenção, que Ele tem que ser verdadeiramente a prioridade das nossas vidas.
E se não é mais, ou se nunca foi, ele precisa começar a ser, ou ele precisa voltar a ser. Talvez algum dia ele já tenha sido de fato a prioridade da sua vida, mas hoje não tem sido mais. Ou talvez você chegue a uma reflexão hoje e pense e chegue a uma conclusão de que de fato ele nunca foi a real prioridade da sua vida. Então talvez hoje, tanto você quanto eu e tantas outras pessoas possam chegar a uma conclusão de que de fato não tem avaliado direito, não tem avaliado corretamente as prioridades das nossas vidas, ok? Eu quero voltar para o texto de Mateus, do capítulo 16, onde nós iniciamos. Nós tínhamos lido o versículo 26, onde Jesus chama a atenção de que adiantará a uma pessoa conquistar todo mundo, ganhar todo mundo, se ela perder a sua alma. Bom, eu quero dividir aqui um pouquinho o texto. Na verdade, eu quero ir um pouquinho antes. Quero ler os versículos 24 e 25 para a gente trabalhar aqui uma ideia. Diz assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. Bom, nós vamos ficar com esses dois versículos. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aquele que quiser achar a sua vida vai perdê-la, mas aquele que perder a sua vida em meu nome, ou por causa de mim, esse a achará. Bom, a gente já tem algo aqui extremamente grande para as nossas vidas. Por quê? Jesus está dizendo assim para nós: para ganhar algo que realmente tem valor, para ganhar algo realmente de valor, eu preciso, em primeiro lugar, abrir mão daquilo que eu julgo importante. Para que eu possa receber, para que eu possa ganhar algo que realmente tem valor, eu preciso, em primeiro lugar, abrir mão daquilo que eu julgo ser importante. Jesus acabou de falar isso aqui para nós no texto. Ele diz assim: aquele que quiser achar a sua vida, vai perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por minha causa, esse vai encontrá-la, vai achá-la. Ou seja, ele está dizendo: se você quiser buscar as coisas que você julga importantes, se você quiser correr atrás das prioridades que você julga importante, você vai provavelmente perder a sua vida, porque você está procurando algo que você vai perder. Agora, se você entender que você precisa primeiro perder, mas perder, na verdade, algo que você julga importante, mas que você vai entender depois que não é. Ou seja, se você primeiro perder algo que você julga importante, você vai entender que agora sim você ganhou algo de valor. Que de fato agora sim você ganhou algo que vale a pena dar prioridade na sua vida, porque agora sim você encontrou a sua vida. É só aí que a gente vai poder dizer assim como Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que é quando você deixa de viver, nega-se a si mesmo e tome a tua cruz. Ou seja, você deixa de viver por si próprio e você começa a viver então por Cristo. Isso não significa que a nossa existência vai deixar de existir. Isso não significa que nós simplesmente não seremos mais nada. Pelo contrário, o que Cristo está dizendo é exatamente o contrário. Ele está dizendo assim: quando você negar a si mesmo, quando você perder a sua vida em nome de mim, você vai entender que de fato agora sim você vive. Não significa que agora você deixou de existir. Pelo contrário, significa que você não existia antes. Porque você estava morto pelo pecado. Você estava condenado já para o inferno. Mas agora que você abriu mão da sua vida, agora que você abriu mão das coisas e tomou a cruz, ou seja, quando ele diz tomar a sua cruz, ele quer dizer você morre para si mesmo e agora você vive por mim. Agora você tomou a cruz, ou seja, você entendeu o sacrifício da cruz e você está entendendo que agora você tem uma vida nova. Assim como ele disse para Nicodemos: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Você vai nascer de novo, você vai ter uma vida nova. Aí então você vai entender
que agora sim você tem algo de valor para priorizar. Agora sim você vive, não apenas existe. Agora sim você vive e tem algo de verdade, uma prioridade real para que você possa, de fato, poder dizer: a minha prioridade é essa, é viver. A minha prioridade é viver. Quando você entender isso e você disser que a sua prioridade é viver, porque muitas pessoas dizem assim: não, eu quero é curtir a vida, eu quero é viver. Na verdade estão só se enganando. Não estão vivendo, não estão curtindo a vida, na verdade são infelizes. Na verdade são muitas vezes egoístas, porque estão pensando só em si próprios, mas não estão entendendo que estão perdendo a vida. Quando a gente entende de fato aquilo que Cristo está nos ensinando, aquilo que Cristo está nos falando, nós vamos entender que quando nós abrirmos mão das coisas que nós julgamos importantes, entendemos que importante de fato, prioridade de fato, é Cristo, é Deus, nós vamos entender que a partir daí nós estamos de fato vivendo para Cristo. E aí sim nós estamos em busca de verdadeiras recompensas para nossas vidas. Então, reveja as prioridades, reveja as suas prioridades. Bom, quando nós invertemos as prioridades da nossa vida, e é importante a gente entender isso daqui, porque muitas vezes a gente começa a cair nos conceitos de muitas pessoas, muitas vezes nós começamos a cair nos conselhos de muitas e várias pessoas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quem vive com seus princípios invertidos, quem vive com suas prioridades invertidas, são mais ou menos como o caçamba. Sabe caçamba? Aquelas caçamba de ferro que a gente contrata quando a gente vai fazer uma reforma, quando a gente vai construir, e a gente coloca lá na rua. Quando uma pessoa vive com seus princípios invertidos, com as suas prioridades invertidas, essas pessoas são como essas caçambas. Por quê? Porque qualquer pessoa passa por elas e joga qualquer coisa dentro. É ou não é verdade? É lugar de entulho. Qualquer pessoa joga qualquer coisa lá dentro. Se você já contratou uma caçamba, eu tenho certeza que você já passou um estresse. Por quê? Porque passava de um dia para o outro, você ia lá ver a caçamba e você via que tinha um monte de coisa lá dentro que não foi você que jogou. Que foram pessoas que foram jogando qualquer coisa lá dentro. E as pessoas que invertem as prioridades na sua vida, as pessoas que invertem aquilo que de fato é importante, as pessoas que não dão ouvidos a Deus, a sua palavra, e começam a escutar qualquer pessoa, não perceberam, mas vivem como essas caçambas. Que começam a ser entulhadas por qualquer pessoa e por qualquer coisa. Qualquer pessoa passa pela sua vida e joga lixo e joga entulho na sua vida e você não está percebendo. Daqui a pouco você está cheio de lixo. Daqui a pouco você está cheio de entulho e não sabe o que fazer. E não sabe mais o que fazer. Apocalipse, agora sim nós vamos para o texto de Apocalipse, como eu havia dito. Apocalipse 3:20, nós vamos ler primeiro esse versículo. Deixa marcadinho aí Mateus, tá? Mateus capítulo 16 e vamos lá para Apocalipse capítulo 3. Nós vamos ler alguns textos ali de Apocalipse, depois só para encerrar nós vamos voltar ali para o texto de Mateus. Apocalipse 3:20 diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Bom, esse texto é muitas vezes confundido, tá? E é principalmente confundido porque não é observado o contexto, não é observado os textos que estão ali em volta dele, né? Ele é sempre muito usado como texto evangelístico, né? Vocês já devem ter visto isso, usado como texto evangelístico. Esse é um texto para pregar para a pessoa se converter, né? Para a pessoa aceitar Jesus. Só que se a gente olhar o contexto, não é isso. Por quê? Porque aqui não está falando para pessoas não convertidas e nem para recém-convertidos. Esse texto foi dito para a igreja. É a carta, deixa eu abrir aqui. É uma das cartas do Apocalipse, né, para uma das igrejas. E nesse caso é a carta para a igreja de Laodiceia, né? Aqui é a carta para a igreja de Laodiceia. Então, primeiro entendimento, esse texto está sendo dito para a igreja, para as pessoas, para os cristãos, para a igreja, tá? Não é para novo convertido, não é para não convertido. Então, nós não estamos falando de um texto evangelístico.
Nós não estamos falando de um texto assim, olha, você precisa aceitar Jesus no seu coração. Jesus disse, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo e você comigo. Não é isso. Vamos ver o contexto? Só para a gente entender que, na verdade, aqui, a carta para Laodiceia, para a igreja de Laodiceia, é uma carta que está dizendo, vocês não estão entendendo as prioridades. Vocês estão perdidos, eu vou mostrar para vocês. Nós vamos começar no versículo 15. Volta um pouquinho para o versículo 15, tá? Que diz assim, conheço as obras que você realiza, tá? Uma carta, lembrem-se que essas cartas foram reveladas para João, né? E João foi escrevendo essas cartas para as igrejas. Então essa é uma carta escrita para a igreja de Laodiceia. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio e nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente e nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Pausa, tá? Então a gente leu aqui do versículo 15 ao versículo 16, 15 e 16, em que a palavra diz para a igreja de que eles não são, em primeiro lugar, que ele conhece as suas obras, tá? E eu acho isso aqui super importante para nós, porque ele não está falando no conceito, ele não está falando no conceito grupo, tá? Ele está falando no conceito indivíduo, igreja como indivíduo, tá? Claro, está falando para uma igreja, para a igreja de uma cidade, né? A igreja da cidade de Laodiceia, mas ele está se referindo ao indivíduo. Ou seja, ele está dizendo para mim e para você, eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. E Deus fala para cada um de nós, filho, filha, eu conheço as tuas obras. Isso, não sei você, mas faz eu tremer. Isso me faz tremer. Porque Deus está dizendo para mim, não interessa o que os outros pensam de você. Não interessa o que você está mostrando. Você pode estar mostrando a coisa mais linda do mundo. Você pode estar postando no Facebook, você pode estar postando no Instagram, você pode estar colocando no seu status no WhatsApp versículos e fotos de você fazendo coisas e tal, mas eu te conheço. Eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. E aqui ele está falando para a igreja de Laodiceia, eu sei que você não é nem quente e nem frio. Quem dera você fosse uma coisa ou outra. Mas você é morno. Você é morno. E aí me veio essa questão mesmo do ser morno na fé, do ser morno, um crente morno, uma igreja morna. E quando eu falo uma igreja morna, novamente, eu quero deixar claro, não estou falando de uma igreja local, não estou falando da igreja metodista de Marialva, ou a igreja qualquer outra. Eu estou falando da igreja eu e da igreja você. A igreja eu, a igreja você. Deus está falando assim, quem dera você fosse frio ou fosse quente, mas você é morno. Você é morno. Acha que tá fazendo alguma coisa certa porque vai na igreja de vez em quando. Acha que tá fazendo alguma coisa certa porque você posta um versículo, porque você lê a Bíblia de vez em quando. Eu conheço você. Eu conheço as suas obras. E você que é morno, eu vou vomitar você da minha boca. Eu vou vomitar você. Porque eu conheço as tuas prioridades. Não adianta você disfarçar para os outros. Eu te conheço. E conheço as tuas prioridades. Bom, seguindo. Versículo 16. Assim porque você é morno e não é nem quente e nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Bom, é um alerta. E um alerta é bom. Um alerta é bom. Por quê? Porque se ele está dando um alerta, significa que ainda tem chance. E eu acho isso muito bom em Deus. Apesar de doer muitas vezes os alertas de Deus, as exortações de Deus muitas vezes doerem, mas a gente ainda tem que ver com um ar de alívio, porque se ele está alertando é porque ainda dá tempo.
Se ele está alertando é porque ainda dá tempo. Ele tá disciplinando, ele está dizendo, olha, pensa no que você está fazendo. Pensa nas suas prioridades, pensa em como você tem vivido. Ainda dá tempo. Versículo 17. Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Como eu estava dizendo agora há pouco, muitas pessoas pensam assim, não adianta ficar ali na igreja e orar e ler a Bíblia e ficar indo na igreja direto, eu preciso fazer outras coisas, eu preciso relaxar a cabeça, eu preciso ter o meu lazer. Bom, em primeiro lugar, quero deixar uma coisa clara, a Bíblia nunca diz que a gente não pode fazer isso, mas a Bíblia deixa muito claro qual tem que ser a sua prioridade. Uma coisa é você e eu termos o direito do nosso lazer, do nosso descanso, do nosso conforto. Isso é uma coisa. A outra coisa é quando nós colocamos isso no lugar de Deus. É quando isso se torna prioridade em lugar de Deus. Muitos dizem não ter tempo de ir para a igreja ou que estão cansados. Mas é engraçado, como nunca está cansado quando quer se divertir. Nunca está cansado quando quer passear. Nunca está cansado quando quer ver os amigos. Pensa nisso. Prioridade. Prioridade. Se você está cansado para Deus, mas não está cansado para o que você acha importante, Jesus já te avisou. Aonde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Jesus já avisou. Deus não quer que você não tenha vida. Eu acho que isso já ficou até muito bem claro aqui, pelo que eu já falei. Deus não quer que você não tenha vida. Pelo contrário, Ele quer que você viva e viva muito bem. Até porque Cristo disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Só que essa vida em abundância, Ele deixa claro que é nele. Que é nele. Que muitas pessoas que julgam estar bem, como ele está dizendo aqui, que muitas pessoas que julgam estar bem, eu estou bem, né? Olha só, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, né? O que eu preciso é dar meus passeios, o que eu preciso é comer bem, o que eu preciso é poder dar minhas voltas, o que eu preciso é daquele carro, o que eu preciso é disso, o que eu preciso é daquilo, né? As coisas que eu julgo importante. As coisas que nós julgamos importantes. Aí ele diz assim, versículo 17 ainda, mas você não sabe que é infeliz. Sim, miserável, pobre, cego, nu. Miserável, pobre, cego e nu. Olha como é diferente quando a gente entende as coisas pelo olhar, pela visão de Deus, e não das nossas próprias visões, e não do nosso próprio olhar. Aquilo que muitas vezes as pessoas julgam como realizações, Deus julga como miséria, como pobreza, como nudez, que a Bíblia, simbolicamente, isso significa vergonha, como cegueira, que é doença espiritual. Ou seja, Deus está dizendo que quando nós buscamos nossas próprias realizações pessoais, quando nós buscamos as realizações pessoais, nós estamos agindo completamente como doentes, como pobres espiritualmente, e nós temos que lembrar que uma coisa é ser rico. Deus quer que nós sejamos ricos, mas Ele quer que nós sejamos ricos para Ele e não para nós mesmos. Ricos para Deus e não para nós mesmos. Continuando, versículo 18. Aconselho, olha só, isso é muito importante. Tá ruim, mas tem um conselho. Mas tem o conselho. E se existe o conselho, é porque existe o conserto. Se existe conselho, é porque existe conserto. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico.
compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. 3 coisas aqui super importantes, porque ele diz lá que as pessoas que vivem indisciplinadamente, as pessoas que vivem sem de fato colocarem suas prioridades em Deus e que vivem da forma que querem, que acham que o importante é ter as suas conquistas pessoais, ele se refere a essas pessoas como pobre, cego e nu, miseráveis, pobres, cegos e nus, certo? E aí ele vai dizer assim, agora eu vou te aconselhar, você quer ser rico? Porque o contrário de pobre é rico, correto? Você quer ser rico? Então compre ouro refinado pelo fogo. Ouro refinado pelo fogo, nós sabemos que biblicamente o fogo de Deus é que purifica. Então ele está dizendo, a verdadeira riqueza é a riqueza purificada. É aquilo que é puro, é aquilo que é santo. Então ele está dizendo assim, não seja rico para o mundo, seja rico para mim. Seja rico para mim e não para o mundo. Compre ouro puro, purificado pelo fogo. Ou seja, adquira coisas valiosas para mim, coisas santas, puras, ok? Então, eu quero dizer, não seja pobre, seja rico, né? Mas rico para Deus. Segundo, ele fala para comprar vestes brancas, né? Lá ele faz uma referência de que a pessoa que vive de qualquer jeito é como nu, né? E aqui ele diz assim, compre vestes brancas, a fim de cobrir a sua vergonha. Bom, a gente pode voltar lá em Adão e Eva. Quando Adão e Eva pecaram, eles olharam para si mesmos e viram a vergonha. Viram que estavam viram que estavam nus e sentiram vergonha. Então, eles se esconderam ali, fizeram umas roupas de mato ali, que não deu muito certo. E aí Deus falou assim, não, deixa que eu vou vestir vocês. Deixa que eu vou cobrir vocês. Isso pode parecer qualquer coisa. Alguns dizem assim, não, é porque a roupa de folha, ela se desfaz facilmente e tudo mais e tal. E Deus deu uma roupa de couro, que dura mais tempo e tal. Na verdade, não é isso. A questão é que nós muitas vezes tentamos cobrir as nossas vergonhas, só que a gente não tem capacidade para isso. E a gente cobre de uma maneira tão mal feita que rapidamente será exposto. E as nossas vergonhas serão expostas. É isso que Deus ensinou para Adão e Eva, é isso que ele ensina para nós. Assim, não, só eu tenho a capacidade de fato de cobrir a sua vergonha, de cobrir o seu pecado. Só eu tenho a capacidade de cobrir o seu pecado. Então deixa eu te revestir. Deixa eu te vestir. Né? Então, quando ele diz compre vestes brancas, ele significa seja vestido por mim. Cubra a sua vida, cubra a sua vergonha e o seu pecado, né? As vestes, elas simbolizam pureza, que significa salvação, a salvação. Então, se vestir de vestes brancas significa ser liberto do pecado, ser limpo do pecado e coberto pela salvação, né? Pureza, vestes brancas, que significam pureza, que querem dizer a salvação. Então, seja rico através das riquezas espirituais, a riqueza de Deus, aquilo que é santo, aquilo que é puro. Se vista, não seja mais nu, né? Cubra o seu pecado. E a única forma de cobrir de fato o pecado é sendo vestido por Deus, através das suas vestes que são puras e limpas. E, em terceiro lugar, quando ele se refere ao cego, aí aqui ele diz assim, compre colírio, né? Um colírio que possa purificar os seus olhos, né? Salmos 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, né? Deus, ele é o nosso colírio. Quando nós estamos com os olhos feridos, com os olhos machucados, estamos como cegos, nós não conseguimos enxergar o caminho, nós não conseguimos ver direito, né? Então, muitas vezes nós estamos caminhando de qualquer forma e vivendo de qualquer jeito, e é muitas vezes por quê? Eu vou fazer uma associação aqui que vai parecer esquisita, né? Porque tá falando como cego, eu vou dizer assim, é porque são surdos. São cegos porque são surdos, porque não ouvem. Porque não ouvem. Não ouvem a palavra da disciplina, e já vamos falar sobre disciplina aqui. Não ouvem a palavra da disciplina, não ouvem as pregações dos evangelhos, que de fato existem para conserto da nossa vida e não para que a gente... a Bíblia não é um livro de como é que fala? Não é um livro gente, esqueci a palavra.
de autoestima. Não é um livro de autoestima. A Bíblia é um livro, é um manual de vida. É um manual de vida. É claro que se a gente andar nos caminhos do Senhor, automaticamente nós vamos ser mais felizes. Nós vamos ser alegres. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. É aquilo que nos movimenta, é aquilo que nos fortalece. Então, de fato, seremos felizes, seremos alegres, né? Mas a palavra do Senhor, ela nos corrige, ela nos endireita. E aquele que não ouve a palavra, ele se torna cego. Por isso que eu falei que era uma associação meio diferente, mas o surdo se torna cego. O surdo se torna cego. Por não ouvir a palavra, né, ele acaba se tornando cego. E aí ele está dizendo, compre colírio, pingue nos seus olhos, para que os seus olhos possam ver, para que você possa ver. Você não está andando no caminho certo, você não está andando direito, porque você está vivendo como cego. E aí você não consegue viver de fato, você não consegue ver as coisas como de fato devem ser vistas. Amém? Para a gente começar aqui já a parte final, para a gente encerrar. Se nós caminharmos nos planos de Deus, se nós caminharmos no caminho de Deus, os planos de Deus, eles vão se concretizar na nossa vida. Ok? Então, toda prioridade, ela nos gera consequências. Consequências boas e consequências ruins. Aqui, na carta para Laodiceia, ele está dizendo isso, que aqueles que vivem vidas mornas, vidas de qualquer jeito, vão colher consequências ruins. Versículo 19 diz assim, eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Lembra que eu disse que eu ia falar sobre a disciplina? Aqui ele está dizendo, eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Olha só, quando ele diz, né? Eis que estou à porta e bato. Versículo 20. Vou voltar para o 19 para você ver como que um vai completar o outro de verdade, não como muitas vezes a gente imaginava. Eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com você e você comigo. Percebeu a diferença? Percebeu a diferença? É para nós esse texto. Não é para evangelizar uma pessoa. É para nós que somos igreja. É para nós que somos igreja. E muitas vezes estamos vivendo vidas mornas, sem as devidas prioridades. É que Deus diz, para você, eu quero que você entenda que eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, olha só, portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. É na nossa porta que ele está batendo. É na nossa porta que ele está batendo. É na porta de quem de fato não está vivendo uma vida com prioridade em Deus. É na porta de quem de fato está vivendo a sua vida de qualquer jeito, tendo o conhecimento da palavra. Ele está dizendo, eu estou na porta, eu estou batendo. Abre enquanto você pode. Abre enquanto tem tempo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Viu? Aquele que vencer vai receber a recompensa. Vai receber a recompensa. Se existe a consequência para quem anda de qualquer jeito, existe a recompensa para quem anda no caminho do Senhor. Existe a recompensa. Existe consequência para quem anda errado. Existe recompensa para quem anda direito. Então, muitas vezes nós somos corrigidos, nós somos disciplinados. Irmãos, se a gente parar para pensar no Deus maravilhoso que nós temos, Ele nos corrige, Ele nos exorta, é porque Ele quer que nós não tenhamos consequências, e sim recompensas. É isso que Ele quer. Ele diz assim,
Analise, reveja suas prioridades, porque eu não quero que você colha essas consequências. Eu quero que você colha essas recompensas. Eu quero que você colha essas recompensas. O salmista, no Salmo 27:4, diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa viver, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor. Percebe? Só contempla a bondade de Deus quem de fato conhece Ele. Por isso que muitas pessoas julgam Deus como um castigador, como alguém que vai fazer coisas comigo se eu não fizer as coisas direito. Deus não é isso. Deus é pura bondade, Deus é puro amor. É justiça? Também. É justiça também. Ele é justo. Ele é justo. Ele está dizendo, se anda errado, consequência. Se anda certo, recompensa. Se anda errado, consequência. Se anda certo, recompensa. E aqui o salmista entendeu isso. Eu quero viver todos os dias na casa do Senhor, porque eu quero conhecer a sua bondade, eu quero ver a sua bondade e buscar a sua orientação. Ou seja, ele não quer ser pobre, cego e nu. Ele quer poder caminhar vivendo e não apenas existindo. Voltando para Mateus, encerrando agora, hein? Encerrando. Voltando para Mateus, apenas o versículo 27 para a gente encerrar. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. E retribuirá a cada um conforme as suas obras. Percebe como esse texto de Mateus casa tão bem com o texto de Apocalipse, né? Ele começa dizendo de como as pessoas vivem, como as pessoas muitas vezes vivem do seu jeito, do jeito que querem viver. Aí no meio ele dá um alerta, né? Aqui o alerta é de que adianta o homem, a pessoa ganhar o mundo se ela perder a sua alma. E no fim, né? Olha o texto de Mateus e o texto de Apocalipse, a mesma ideia, a mesma lógica. Começa dizendo das pessoas vivendo as suas vidas do jeito que querem, depois dão um alerta e por fim a palavra de Deus dizendo: aqueles que permanecerem serão recompensados. Prioridades, queridos, prioridades, meus irmãos e minhas irmãs. É isso que nós, de fato, precisamos rever nas nossas vidas. Que nós possamos rever as prioridades das nossas vidas. Reveja as suas prioridades. Aonde você gasta o seu tempo? Aonde você consome o seu tempo? Ali estão as suas prioridades. Não adianta dizer que Deus é a pessoa mais importante da sua vida se o seu tempo tem sido gasto com outras pessoas, com outras coisas. Se Deus é a sua prioridade, o seu tempo principal é dele. E lembre-se de uma coisa, todo mundo tem 24 horas do dia. Ninguém tem mais tempo ou menos tempo. Deus deu a mesma quantidade de tempo para todo mundo. Cada um investe o seu tempo conforme as suas prioridades. Aí fica uma pergunta para nós. Será que eu não tenho tempo? Ou será que, de fato, as minhas prioridades é que estão erradas? Amém? Que Deus abençoe a sua vida e que, de fato, nós possamos refletir na palavra do Senhor e assim possamos aprender cada dia mais. Amém?